bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1C e autor de diversos livros da área de psicologia hospitalar, inclusive um livro que é utilizado no nosso curso sobre a avaliação psicológica no contexto hospitalar e da saúde. Então, bem-vindo, professor Eduardo. E queria passar agora a palavra à professora Luciana para ela também te dar as boas-vindas à nossa casa, né, Luciana? Bem, eu que agradeço. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu que agradeço a Maíla mais uma vez, que gentilmente fez o convite, né, para que eu estivesse aqui com vocês nesse momento inaugural, um momento tão importante, né, de um curso tão um dos pioneiros, né, e que mostra aí o sucesso de mais uma turma nesse curso de especialização, né, coordenado aí pela Maíla. Então, eu só tenho mesmo que agradecer, né, o convite, Maíla, por estar aqui mais uma vez, agradecer o professor Eduardo, né, que vai aí ministrar essa aula inaugural desse curso tão especial aqui para a gente, e desejar, assim como a Maíla acabou de falar, né, desejar aí que essa jornada de vocês, né, que esses próximos semestres sejam aí semestres de muito sucesso, né, de muita troca, de muito aprendizado. Então, eu desejo a vocês aí uma brilhante trajetória ao longo desses próximos meses. Muito obrigada mais uma vez, professor Eduardo, pelo aceite do convite de estar aí proferindo, ministrando, né, essa palestra que está abrindo mais uma turma, né, 2025.1, mais Isso. uma turma que vai ser um sucesso, com toda certeza. Muito obrigada, Maíla. Obrigada, Luciana. Portanto, professor Eduardo, agora a palavra está com você. Então, eu quero começar agradecendo imensamente, né, esse convite para participar dessa aula inaugural aqui do curso de especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde, da PUC-Rio. Então, muito obrigado pelas palavras, professora Maíla, nessa apresentação, também a professora Luciana, pela acolhida, pelas palavras, né, em nome aí do curso. Então, muito obrigado. Eu acho que é também muito interessante, né, para a gente como docente, né, poder participar dessas atividades, né, de aula inaugural, também mostrar um pouco, né, da nossa trajetória de pesquisa, né, acadêmica, né, e trazer um pouco, né, das ideias que são interessantes e relevantes para o campo, né, da psicologia da saúde e hospitalar. Então, a convite, né, da Maíla, eu preparei essa aula, né, sobre a importância da avaliação dos indicadores psicológicos para uma prática baseada em evidências nos contextos de saúde hospitalar. E eu escolhi esse título um pouco também tentando abranger não só, né, a psicologia hospitalar, mas também outros âmbitos de saúde. Então, vocês vão ver ao longo da minha apresentação que eu vou fazer sempre referência a esses dois contextos, né? Não limitando a psicologia hospitalar, mas ampliando para a área da saúde, né? Eu preparei, né, assim, mais ou menos uma hora de aula de apresentação, e aí depois também o restante de poder interagir com vocês, trazer perguntas, e, portanto, quero dar as boas-vindas a todos os alunos da turma de 2025 e também aqueles que se inscreveram, né, com o interesse de conhecer também sobre essa temática. Eu preparei uma pequena, assim, apresentação, né, para além daquela que a Maíla trouxe, um pouco para também vocês entenderem a minha trajetória e entender também o conteúdo que eu vou trazer, né, que ele tem coerência um pouco com essa experiência acadêmica e profissional, né? Eu vou, então, abordar, dentro da apresentação, uma série de aspectos teóricos, né, especialmente, né, tentando ligar a psicologia da saúde como um marco de trabalho mais amplo, tanto para os contextos de saúde como hospitalar. Eu vou depois apresentar também algumas ideias, né, de usar o modelo biopsicossocial como uma estratégia de avaliação clínica em saúde, né? Depois eu vou apresentar também algumas medidas de screening, né, de rastreio, medidas breves que podem nos ajudar nesse processo avaliativo, né? E finalizando, né, com a ideia ainda de avaliação, né, falar sobre
um aspecto que é muito importante no contexto da saúde e hospitalar, que é a questão da adesão ao tratamento, né, do médico. Então, vou falar um pouco sobre algo que a gente tem estudado mais recentemente, que é as barreiras percebidas para o autocuidado e da adesão ao tratamento. Então, esse é um pouco o esquema de aula que eu pensei, né, para vocês, e aí depois essa interação com vocês, respondendo as perguntas, enfim, ajustando um pouco também aos interesses individuais de cada um e também em função, né, desse início aí de formação na especialização. Então, da onde eu vim, né? Eu fiz, como a Maíla trouxe, eu fiz uma graduação em psicologia aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Depois eu já na graduação tinha inquietudes com relação à pesquisa e interesse em me desenvolver também como um pesquisador, né? E aí, tendo sido auxiliar de pesquisa, né, ao longo da graduação, eu descobri que havia possibilidades, né, isso eram lá nos anos 90, né, de fazer uma pós-graduação no exterior. Então, eu pleiteei uma bolsa de estudos, né, pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional, que me deu uma bolsa de estudos, então, para ir estudar lá na Espanha. E aí, em 94, eu fui para a Espanha, né, onde, então, eu comecei a fazer cursos de doutorado, né, porque naquela época o sistema europeu ele não integrava o mestrado, o master, né, como dentro da carreira de formação de pós-graduação, né? Ele era algo separado. Então, em geral, as pessoas, ao finalizar a sua graduação, elas começam a fazer cursos de doutorado até finalizar o doutorado. Então, concomitante com essa bolsa, né, essa experiência de ir me formando para a pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização mais específica da área clínica, né, cognitivo comportamental, em um centro que ensina, né, essa abordagem clínica, né, que é o Centro de Psicologia Bertrand Russell em Madrid, né, que é um centro que ainda existe, é um centro bastante importante, né, na formação de psicólogos clínicos, né. Também fiz uma especialização em promoção e educação para a saúde no Centro Universitário de Saúde Pública lá de Madrid, e também me ampliou, me permitiu conhecer um pouco mais, né, do âmbito da saúde, em termos de promoção e educação, principalmente também abordagens um pouco mais qualitativas, que era o que se abordava muitas vezes nesse programa. E depois, então, ao longo do doutorado, né, fiz vários cursos que me ensinaram sobre a questão da pesquisa, metodologia, análise de dados, etc. E aí, em 2001, eu finalizei então, a minha tese. Na minha tese, eu estudei pessoas que tinham infecção por HIV, né? Eu estudei especificamente como os aspectos psicológicos eles eram relevantes para né, o controle da doença e também, no caso de serem aspectos mais negativos de deterioro na saúde, né? E também estudei como a adesão ao tratamento, aquela medicação que existia na época, auxiliava o controle da doença. Essa tese, ela recebeu um prêmio, né, extraordinário de tese de doutorado na universidade, e isso também estava atrelado ao fato de que, né, houveram várias publicações desses estudos que formaram parte do doutorado. E isso me fez que eu conseguisse, né, passar um processo seletivo lá mesmo na Universidade Autônoma de Madrid, que é uma universidade pública em Madrid, né? E então ingressei em 2001 como professor, né? Depois fui aumentando o meu contrato, digamos, como professor, segui até o ano de 2014. E nesse tempo, né, de docência e pesquisador também na universidade, eu tive a oportunidade de ir em 2003 até os Estados Unidos, né, fazer um estágio pós-doutoral no Departamento de Psicologia na linha de saúde também e no Centro de Medicina Comportamental, né, o Behavioral Medicine, da Universidade de Miami, que também desenvolviam pesquisas muito digamos, de ponta, né, nessa área da saúde, também na área de intervenções aplicadas a pessoas com doenças graves, doenças crônicas. Lá, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Frank Penedo,
que era o que me orientou, né, durante esse período de pós-doutorado. Em 2014, então, eu decidi retornar ao Brasil, né? Então, e aí surgiu essa oportunidade aqui de uma vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, prestei o concurso também e, né, fui aprovado. Então, retornei ao Brasil em 2014 para me dedicar tanto à docência na graduação como na pós-graduação. E aqui, então, eu trouxe um pouco essa bagagem, né, de experiência em pesquisa, né, que eu desenvolvia lá, para cá, então, criando um grupo de pesquisa que a gente chama hoje de GPPS Lab, né, é o laboratório do grupo de pesquisa em psicologia da saúde, onde a gente desenvolve pesquisas em diferentes linhas, né, tanto linhas que têm a ver com o desenvolvimento de medidas de resultado, por isso a importância da avaliação, né, também que eu trago aqui, né, medidas de resultado no âmbito da saúde, medidas que os pacientes relatam informação sobre o seu estado de saúde, né? E também uma linha onde a gente estuda como os processos, né, psicológicos e psicossociais, né, também interagem ou explicam, né, os desfechos em saúde e como de tanto trabalhar com medidas, encontrando assim indicadores psicológicos associados aos processos de adoecimento, chega um momento que eu me preocupei, né, de estudar intervenções, de como a intervenção psicológica podia ser um fator de proteção no cuidado desses pacientes, né? E então aí também criei essa linha que estuda intervenções, né? Desde 2015 eu também tenho uma contribuição, né, como editor-chefe da revista Psicologia Reflexão Crítica, que é uma revista que é editada pela Springer Nature, então é uma revista que tem bastante difusão internacional, né, e ele tem uma seção de Health Psychology, né, de Psicologia da Saúde, então todos vocês que estão interessados nessa área também é uma revista de acesso aberto, portanto todos os artigos podem ser lidos, né, sem nenhum custo e, portanto, podem acessar lá a seção de Health Psychology, também tem uma seção de avaliação psicológica, tem uma seção de psicologia de desenvolvimento, de processos básicos e experimental. Então, podem também conhecer assim o que está sendo publicado, né, através da revista. Então, isso é um pouco da minha trajetória e que me trouxe até aqui, né, em termos da minha formação, dos meus interesses de pesquisa, inclusive ali no logo, né, do GPPS Lab, ele cumpriu 10 anos aqui né, agora no ano passado cumprimos 10 anos de desenvolvimento do grupo de pesquisa aqui na URGS, né, e eu trouxe aqui alguns os livros, né, que eu coeditei, né, ao longo desses anos e que eles têm também uma importância dentro desse campo aí da psicologia da saúde hospitalar. O primeiro que aparece aqui, que está escrito O Psicólogo no Âmbito Hospitalar, é um livro que foi editado então na Espanha, lá em 2003, né? Isso é um ponto que depois eu vou abordar, que fora do contexto brasileiro, né, não existe uma especialidade como a psicologia hospitalar, né? A especialidade é considerada como psicologia da saúde, psicologia clínica e da saúde, né? Não existe essa terminologia. Então, quando lá eu, em razão, né, da pesquisa dentro do hospital, né, a gente colaborando com pesquisadores que muitos deles estavam dentro do hospital, a gente pensou, quem sabe vamos elaborar um manual, né, que traga um pouco a experiência dentro do hospital. E aí surgiu esse livro, né, que inclusive foi financiado por uma fundação de pesquisa lá, né, da Espanha, que permitiu, né, então, a publicação desse livro na editorial Desquet de Brauer, que é uma editorial bem consolidada também lá, né? E esse livro também me permitiu que muitas pessoas, né, na América Latina também me conhecessem pelo livro, né, porque ele é bastante usado também como livro-texto, né, em países, principalmente de língua espanhola. Depois, aqui mais para o meio, né, tem 2 livros que estão ali ligados a uma chave, né, que são livros que apresentam manuais de intervenção. Então, nessa ideia, né, de começar a estudar como as intervenções psicológicas também podiam auxiliar, né, na manutenção da saúde, ao mesmo tempo servir talvez também como uma proteção para pessoas que estão
vivendo situações de adversidade em relação à saúde. Foram criados, então, 2 programas. Um deles é o programa de potenciação, né, dos recursos psicológicos, né, ou também se chamou de programa Mais Recursos. Então, esse programa foi iniciado o seu desenvolvimento, né, lá na Espanha. Foram feitas testagens com pessoas lá, na América Latina também, El Salvador, né, e depois, com a minha vinda ao Brasil, eu também já fiz aqui um estudo desse programa no contexto brasileiro. Então, ele foi traduzido, foi adaptado e a gente já publicou resultados dos benefícios desse programa manualizado, né, de 10 sessões, que é um programa preventivo, como eu chamo, porque ele vai auxiliar um pouco na potenciação desses recursos pessoais que ajudam a gente a lidar com situações adversas, como pode ser situações do cotidiano, da vida e até relacionadas à saúde. O segundo ali, o Manual Fortaleza, ele apresenta aí um programa também breve, manualizado, de 6 sessões, que foi desenvolvido especificamente para pessoas com doença crônica e artrite reumatoide também. Então, assim, ele é um programa que vai fomentar, a gente chamou de fortaleza, no sentido que ele vai fomentar a resiliência e a promoção da saúde nas pessoas que estão vivendo com uma doença crônica, né, grave. E ele também, então, foi um manual que foi testado, empiricamente validado, né? Então, são exemplos, né, o programa Fortaleza ainda não foi feita adaptação aqui para o Brasil, nem foi testado aqui, só temos dados, né, a gente aplicou ele em população colombiana, uma estudante de doutorado, né, a Rapsi, que é a primeira autora do programa, né, que era colombiana, então ela desenvolveu o doutorado e trabalhou no desenvolvimento desse programa e a testagem. Depois eu apresento aqui já em português, né, 2 livros, né, que uma é a Bases Teóricas da Psicologia da Saúde, editado pela APRES, então que é um livro que nós desenvolvemos em colaboração com a professora Elisa Kern, né, que naquele momento que a gente elaborou o livro, ela estava ligada a uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, a Unicinos, no qual a gente então pensou em ter textos que fossem apresentassem as teorias básicas, né, para alguém que está se formando nesse âmbito da saúde, né? Então, um livro também bem interessante para quem está seguindo nessa linha de especialização. E depois o livro ali que a professora Maíla fez a menção, né, a da avaliação psicológica nos contextos de saúde hospitalar, que é um livro um pouco mais recente, 2019, né, que a gente organizou então para tentar apresentar como é que está a situação atual em termos de avaliação em diferentes contextos de saúde hospitalar. Então, realmente é um livro também que tem tido muita difusão e tem sido usado como livro-texto em vários cursos. Então, isso aqui é para mostrar para vocês um pouco também do referencial teórico que eu vou trazer nessa apresentação. Então, eu acho muito importante fazer essa contextualização para vocês, né, em termos da bagagem teórica que eu vou utilizar, e especialmente eu vou, antes de entrar nos aspectos da avaliação, eu vou retomar um pouco, né, o contexto da psicologia da saúde, da onde que vem e aonde que ela se liga à psicologia hospitalar, né? Então, né, eu como um psicólogo da saúde acadêmico, que é como eu me considero, porque ao longo da minha trajetória profissional eu sempre trabalhei no âmbito da pesquisa, no âmbito acadêmico, né, e fazendo pesquisa dentro de hospitais. A gente tem também colaboração aqui com o hospital universitário, então sempre são respondendo perguntas de pesquisas que estão, digamos, nascem nesse contexto de saúde hospitalar, né? Então, para mim, sempre o referencial que me ajuda a abordar essas questões no contexto hospitalar, eles vêm da psicologia da saúde, né? Aqui no Brasil, né, a psicologia hospitalar, ela é bem mais antiga, ela é bem mais conhecida, né, do que o que a gente chama de psicologia da saúde, né, atualmente. Então, vocês talvez saibam, né, que a resolução que criou a especialidade de psicologia hospitalar, ela foi lá no ano 2000, né, a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 14, né, de 20 de dezembro de 2000, ela, então, né, trouxe, né, a especialidade de psicologia hospitalar, né, então isso permitiu, né, criar uma série de mecanismos
as pessoas também desenvolver a sua atividade profissional nesse contexto. E a resolução que cria a especialidade de psicologia da saúde, ela é bem posterior, ela é do ano de 2016, né? Então, chegou ao Brasil, né, toda essa, digamos, esse enfoque mais baseado da psicologia da saúde, chegou bem depois, né, que se começou a falar mais desse contexto. Então, no caso, por que eu trouxe isso, né? Então, ali eu até coloquei dois círculos no qual eu incluí a psicologia hospitalar dentro desse círculo da psicologia de saúde, que eu entendo como um guarda-chuva mais amplo, como um âmbito um pouco mais amplo, né? Nós no Brasil temos pessoas que trabalham com psicologia hospitalar desde os anos 50. A gente tem os primeiros psicólogos em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, que já desenvolviam pesquisa nesse âmbito. Então, tem uma tradição muito grande. E inclusive, essa tradição, ela foi, digamos, exponenciada por causa também de uma sociedade, né, que facilitou a agrupação de profissionais. Sabe que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, no qual vocês, inclusive, têm eventos anuais, né, congressos que tratam dessa temática. Então, isso permitiu, né, consolidar essa área dentro do Brasil. Embora, se a gente vai para o exterior, a gente não vai ouvir falar. Apesar disso, eu noto que, né, nós brasileiros também estendemos essa ideia, né, para países aqui da América Latina, por exemplo. A gente começa nos congressos, principalmente, que acontecem no âmbito da América Latina, a gente vai encontrar, né, uma linha de trabalhos que põe psicologia hospitalar em geral para fazer menção, então, principalmente às vezes trabalhos que são levados daqui do Brasil, ou até essa noção de psicologia hospitalar, ela começa também a ser pensada como uma especialidade em outros países, né? E também, digamos, espelhando essa ideia que a gente tem aqui. O que eu também trouxe ali, né? Que a psicologia da saúde como área, como especialidade, ela vai surgir, né, no final dos anos 60, embora aqui no Brasil a gente não tenha, né, não usou esse referencial, né, em grandes, digamos, em grande medida, né, a gente percebe que, né, em outros lugares esse referencial se estendeu mais. Então, entre o final dos anos 60 e 78 foi quando a psicologia, né, da saúde se organizou em termos também de área de especialidade no exterior, e isso foi impactando também a pesquisa e a prática em diferentes contextos. Lá no ano de 73, né, a APA, American Psychological Association, ela que é uma das organizações, digamos, de psicólogos maiores no mundo, assim como o nosso Conselho Federal de Psicologia, né? No Brasil também a gente tem uma sociedade em números muito grandes, né? Mas a Sociedade Americana de Psicologia, então, ela percebendo que né, a psicologia estava inserida nesses contextos de saúde, né? Ela criou um grupo de trabalho, né? Que então pensou, né, sobre como era o papel da psicologia no âmbito da medicina e como contribuir para, digamos, talvez uma medicina mais integral, né, mais que considerasse esses aspectos, né. E em função desse grupo de trabalho, né, surgiu então lá em 78 foi feito um evento científico, um congresso, no qual se promoveu então essa especialidade, que no caso foi a divisão 38 de Health Psychology, né, a psicologia da saúde. E aí também esse movimento não era isolado, ele ia acontecendo também na Europa. Aqui na América Latina a gente também observou esses movimentos, né, criando inclusive existe uma associação latino-americana de psicologia da saúde, né, que também promoveu a formação nesse âmbito. Então a gente vê que né, foi se estendendo essa ideia, né, teórica dessa psicologia
aplicada mais à saúde. E eu coloquei aqui também no slide ali, o modelo biopsicossocial foi então, né, depois eu vou falar sobre ele, mas assim, foi uma perspectiva que também permitiu o desenvolvimento da psicologia da saúde, né? No sentido de que abordou a saúde numa perspectiva multidimensional ou multifatorial, vendo tanto os aspectos biológicos como psicológicos, como sociais, juntando com, né, as ciências biomédicas, a psicologia clínica, as técnicas da psicologia clínica, especificamente técnicas mais de uma abordagem mais cognitivo-comportamental. Essa junção desses dois âmbitos estavam ligados ao que se chamou na época, que é um campo análogo à psicologia da saúde, que é a behavioral medicine, né? Então é essa área interdisciplinar onde né, profissionais da área da saúde também se ocupam de aspectos psicológicos, né, em pessoas que têm uma doença orgânica, uma doença médica, digamos assim, né? E junto também com os elementos da psicologia social comunitária, tudo isso, né, levou a que a psicologia pensasse em prevenção, pensasse em promoção e educação da saúde, e isso foi, né, então, o que norteou e ajudou a criação da psicologia da saúde como a gente vê hoje, né? É um campo que tem evolucionado muito e ampliado muito, né, nos seus conteúdos, né? Eu coloquei ali uma referência ali embaixo do ano de 99, que foi um artigo que eu publiquei na época para, né, numa revista aqui da PUC do Rio Grande do Sul, né, onde eu falava um pouco sobre essa psicologia da saúde, o surgimento, e ainda na época era pouco falado, né, dessa abordagem. Então, o que esse modelo biopsicossocial é um modelo que realmente transformou tanto a área da medicina como nos ajuda a encontrar o nosso espaço dentro dos âmbitos da saúde e do hospital, né? E esse modelo é importante porque ele veio de um médico, né, que propôs essa ideia e esse modelo, né, publicou numa revista, na revista Science. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa revista, que é uma revista muito prestigiosa no âmbito da medicina. E esse médico, né, George Engel, ele refletia e trabalhava já sobre um pouco dessa ideia multidimensional, e principalmente porque ele queria mostrar que os médicos também deveriam incorporar na sua comunicação com os pacientes, né, uma abordagem um pouco mais integral, ver o paciente como um todo, não só os aspectos biológicos, né? E aí ele escreveu, né, esse texto, né, que o título é a necessidade de um novo modelo, né, um desafio para a biomedicina. E aí ele vai propor esse modelo biopsicossocial. Em que consistia naquela época, lá nos anos 70, esse modelo biopsicossocial? Ele trazia elementos, né, mostrando que, né, são fatores coadjuvantes na experiência de adoecimento e de doença orgânica, né? Aqui eu vou sempre falar, digamos, de uma doença médica, de uma doença orgânica, uma doença física, né? Ele vai falar, então, né, que os aspectos biológicos, que incluem, por exemplo, vírus, bactérias, a parte hormonal, né, lesões físicas, lesões cerebrais, ou até a genética, né? Embora naquele momento ainda não falavam muito sobre isso, ou seja, os aspectos orgânicos junto e interagindo com aspectos psicológicos, como era o comportamento, né? Por exemplo, hábitos de fumar, a dieta que as pessoas tinham, a ingesta de álcool, né? O nível de atividade física das pessoas, tudo isso, né, poderia, né, facilitar ou não o desenvolvimento de algumas doenças. Então, comportamento, as crenças, né? Por exemplo, expectativas que as pessoas têm com relação à saúde pode influenciar, né, no comportamento dela. Por exemplo, se uma pessoa tem uma expectativa negativa com uma vacina, provavelmente ela não vai fazer essa vacina. E isso não pode impedir que haja uma prevenção, né, de uma doença, né? Ou, inclusive, aspectos emocionais, o medo ao tratamento. Por exemplo, se alguém precisa fazer uma cirurgia e ela tem muito medo desse processo, ela não conhece como ele vai ser desenvolvido, e isso pode fazer com que essa pessoa evite esse tratamento. Então, o George Engel trazia esses elementos, né,
do estresse também associado ao adoecimento, à dor, né? Também ele abordou e apontou para as questões sociais, como, por exemplo, a classe social da pessoa ou o nível de ingressos econômicos, né? Se a pessoa tem maior vulnerabilidade nesse sentido, ela provavelmente, às vezes, não vai ter o acesso ao tratamento, ou ela, às vezes, mora muito distante de um centro médico, né, que possa atender esses aspectos, né? Portanto, né, ele começou a apontar que teria que se ter essa visão um pouco mais holística, né, integral, da questão da saúde, a situação laboral, né? O desemprego afeta muito a saúde, né? Às vezes, um baixo nível educativo, a pessoa não compreender as informações que são explicadas pelo médico, né? Portanto, eventualmente, hoje em dia se chama muito do letramento, né, ou a literacia psicológica ou médica, né, a pessoa não conseguir compreender, né, as informações que são dadas, né, e até questões de etnias, minorias étnicas, né, minorias sociais, que também podem não ser consideradas, não estarem bem representadas quando se faz um ensaio clínico ou se estuda os efeitos de um medicamento. Então, já lá nos anos 70, o George Engel apontou tudo isso, né? E como isso era importante, né? E foi importante, né? Para que a gente hoje, e a própria medicina e as áreas da saúde, tenham essa visão um pouco mais integral do paciente, né? Eu coloquei ali em cima uma outra referência do Guzzi, Matarazzo e Saslow, né? Porque eles, no ano 53, né? Eles tinham publicado um artigo onde eles tinham começado a discutir esses aspectos, né? Porém, foi somente quando o médico, que foi o George Engel, publicou, que realmente esse modelo ele conseguiu, né, atingir âmbitos mais estendidos, né? Então, a gente ainda isso acontece muito dos momentos na psicologia que muitas vezes a gente precisa do apoio de outras áreas para a gente poder estender mais esse conhecimento. O Joseph Matarazzo, que lá no ano 53 começou a falar sobre esses aspectos, ele foi um dos principais promotores da psicologia da saúde nos Estados Unidos. Inclusive, ele é conhecido, né, como um dos pais da psicologia da saúde, porque ele trabalhava nesse contexto, né, e ajudou a agrupar profissionais em torno dessa área né, e criar essa especialidade lá nos Estados Unidos. No ano de 82, ele publicou, né, e já a psicologia da saúde, digamos, como divisão já existia, né? Então ele começou a promover também bastante essa área. Ele é falecido, faleceu faz acho que o mês passado, né? Mas foi assim um profissional da psicologia que contribuiu muito então para o desenvolvimento da psicologia da saúde no mundo. E ele propôs uma definição que é essa que eu coloquei aí para vocês, né, na tela, né, que fala então que a psicologia da saúde vai ser, né, esse conjunto de contribuições, tanto educativas, científicas e profissionais da disciplina da psicologia, ou seja, a psicologia da saúde ela absorve as técnicas e o conhecimento da psicologia científica para utilizar no seu contexto, na sua aplicação, né? E para desenvolver, então, promoção e manutenção da saúde, para desenvolver prevenção e tratamento da doença, para estudar e identificar, né, quais são os correlatos etiológicos e diagnósticos da saúde, né? E também para, a partir desse conhecimento, fazer uma análise de como melhorar a atenção em saúde, o sistema sanitário e a própria formação, né, dos profissionais da saúde, né, utilizando esse conhecimento. E o que eu acho interessante também é que se vocês forem lá na resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2016, quando eles propõem, né, a psicologia em saúde, que é como é denominada a especialidade aqui no Brasil, é a definição que está lá, é essa definição aqui do Matarazzo. Então, para a gente ver que, embora, né, o Conselho Federal de Psicologia optou por chamar de psicologia em saúde, realmente a bagagem teórica é a da psicologia da saúde. Aqui eu trouxe um slide para falar, então, definição dessa especialização da psicologia, né? Então, as pessoas que trabalham, né, no âmbito da psicologia, se desenvolvem no âmbito da psicologia, vão
se especializar nesse âmbito, e aí a gente pode, então, ter nomes como a psicologia de saúde hospitalar, mas, né, aqui seria uma definição mais clássica, digamos, né, de psicologia da saúde como disciplina. Então, está muito ligada a essa definição que eu apresentei para vocês agora. Então, isso que eu trouxe para vocês foi uma contextualização, né, da onde que vem, né, e por que que então agora a gente vai olhar para algumas questões específicas dentro da avaliação e da intervenção nesse contexto. Então, eu vou falar para vocês um pouco desse então modelo de avaliação, né, em psicologia clínica da saúde, a partir do modelo biopsicossocial, ou seja, é ter o modelo biopsicossocial como um norteador, como uma referência na hora de fazer um processo avaliativo com os pacientes, né? Por que que eu trago isso e considero importante? Porque, né, a avaliação, né, e processos de avaliação, eles vão ser pilares, eles vão ser essenciais para que a gente tenha uma prática psicológica que esteja baseada em evidências, que nada mais é de uma prática baseada em resultados, baseados em ciência, né, baseados em informação que a gente tem sobre o que funciona, o que beneficia na intervenção ou o que a gente precisa avaliar para poder ter um diagnóstico mais claro, né? Então, eu fiz propositadamente, eu coloquei processo de avaliação e eu aqui, né, não quis incluir a palavra avaliação psicológica, justamente para diferenciar, né, porque a gente tem também uma especialização na psicologia que é a avaliação psicológica, né, que é os moldes da avaliação psicológica, psicodiagnóstico, como historicamente ele se desenvolveu, eles não são um modelo que a gente vai estritamente utilizar nos contextos de saúde hospitalar, porque como a gente vai ver, né, e vocês vão também ver isso na própria prática de vocês e na formação, o contexto, o setting, né, de saúde hospitalar, ele é bem diferente de um contexto, por exemplo, clínico que acontece num consultório privado. Então, digamos, o modelo tradicional da avaliação psicológica, né, ele tem dificuldade de ser ajustado a esses contextos, né, com uma casuística muito diferente, né? Então, então eu acho que é importante considerar então que a avaliação psicológica ele é um procedimento técnico, né? Ele é baseado no método científico, a gente vai também ter isso como norte na nossa prática no contexto de saúde hospitalar, mas que ele vai além, né? Isso também é um ponto sempre importante, né? Que as pessoas que trabalham no contexto de avaliação psicológica sempre referem, né? Que ele vai para além de uma aplicação de testes, né? Porque muitas vezes algumas pessoas têm ideia de que a avaliação psicológica e a avaliação de processos psicológicos ela é baseada assim somente numa testagem e não, ela inclui, né, uma entrevista, uma avaliação de observação, vários elementos e técnicas que podem nos ajudar a entender o que aquele paciente tem, ou inclusive chegar a um diagnóstico, né? Então, por que essa avaliação ela é importante, né? E aí, quando eu vou falar, se eu vou falar de avaliação, eu não vou usar o termo avaliação psicológica justamente para diferenciar que ela não é uma avaliação, um espelhamento do que é feito em consultório, né? Fazer dentro de um hospital, porque o contexto é diferente, né? Pois isso vai ficar talvez mais nítido à medida que a gente for vendo exemplos. Então, por que eu botei isso? Então, a avaliação, né, a um paciente atendido no serviço do hospital, ela muitas vezes está vinculada a essa necessidade de dar apoio ao diagnóstico médico. Às vezes, né, no processo diagnóstico, o médico precisa de informação que às vezes tem a ver com processos psicológicos para poder, né, diferenciar exatamente o caso, né, a gravidade, né, como a doença impactou eventualmente aspectos da saúde mental ou até aspectos cognitivos do paciente. Então, né, muitas vezes o psicólogo que está nesse contexto hospitalar da saúde, ele vai auxiliar, né, o médico nesses, e muitas vezes ele vai receber então uma petição de avaliação de pacientes. Eventualmente, né, também pode até especificar algumas medidas que são necessárias, por exemplo, quando tem a ver, às vezes, com aspectos neurológicos, às vezes tem determinadas medidas que são
mais usadas, né, de processamento de informação, de funções executivas, etc. Então, às vezes, até o profissional da medicina pode até pedir mais, de forma até mais específica, que elementos que ele precisaria para ter uma visão melhor do diagnóstico. Então, isso pode auxiliar o profissional nas decisões, né, em relação às opções de tratamento. Também, às vezes, essa petição que vem para o psicólogo nesse contexto é de também auxiliar no ajuste psicológico do paciente frente à doença. Imaginem, né, alguém que recebe um diagnóstico de uma doença grave, né, um câncer, por exemplo, uma infecção por HIV, né, uma hepatite C, são doenças graves, doenças que ameaçam a vida. Então, o paciente vai precisar passar por uma etapa de adaptação, né, assimilar esse diagnóstico. Então, né, o profissional da psicologia muitas vezes vai auxiliar no acompanhamento desse processo, né, na escuta do paciente, né, na ventilação emocional que o paciente faz, né, para esses pontos. Vocês estão me escutando ainda? Tá, porque aqui apareceu que o meu fone está Não, estamos sem. escutando. Parou? Sim, professor, estamos te ouvindo. Ah, estão ouvindo ainda, tá. É que me acusou aqui que o fone estava sem bateria. Eu vou continuar então, botei um para carregar aqui, qualquer coisa eu troco. Então, né, como a gente falou, o auxílio nesse processo diagnóstico, o apoio psicológico no sentido do ajuste da pessoa né, a essa comunicação difícil que foi recebida, né? E também, às vezes, o profissional da psicologia, ele é solicitado para fazer alguma intervenção psicológica, né, que seja coadjuvante, né, ao processo de tratamento. Às vezes, por exemplo, são feitos grupos com pacientes, para uma psicoeducação, para dar informação para os pacientes, né? Ou às vezes até aplicar um programa que está manualizado, né? Por exemplo, nessa minha experiência, quando eu fui para os Estados Unidos, dentro do hospital eles aplicavam programas específicos, que eram programas, por exemplo, de 10 sessões, né? Programas curtos que já tinham sido desenvolvidos para, por exemplo, auxiliar pessoas que tinham um diagnóstico de câncer, né? Então, era um programa que ensinava o paciente a lidar com a doença, a enfrentar a doença, a aprender estratégias de autorregulação emocional, né? Então, esses poderiam ser exemplos, né, de uma intervenção psicológica coadjuvante, né? E também facilitar o apoio psicológico, né, durante a permanência do paciente no hospital, né? Também eu quis trazer aqui para vocês, né, para, digamos, reforçar essa ideia, né, da importância da avaliação nos contextos de saúde hospitalar, é que a gente tem várias já normativas, legislação, né, portarias que nos dirigem a essa ideia de que a avaliação dos processos psicológicos são importantes para, especialmente, determinados problemas de saúde, né, que são os quais a maioria deles já tem esse tipo de portaria, de legislação, né, porém existem várias outras que, embora não tenham, algumas delas têm já essa noção mais consolidada, outras não, né. Então aqui, por exemplo, eu quis trazer para vocês, né, a portaria, né, que fala que a avaliação com fins de preparo para procedimentos médicos específicos, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica, né, que é necessário e já está estabelecido, né, que precisa haver um processo avaliativo dos fatores de risco desses pacientes e eles têm que ser ao longo do tratamento, né? Então, são vocês, provavelmente, que estão se formando nessa especialização, vocês eventualmente vão estar numa unidade que faz esse tipo de cirurgia, então vocês devem, né, acessar, né, essas portarias para ver, né, como é que as diretrizes vão acontecer, né, e poder, então, seguir um pouco essas guias, né. O outro exemplo é pacientes com doença renal crônica, né, ou doença renal avançada. Também a gente tem já a legislação que fala da necessidade de avaliação para esse tipo de atenção médica específica, né. Então, tanto avaliar fatores de risco, barreiras para o tratamento, né, como é que é o autocuidado desse paciente, né,
e até realizar atividades de aspecto psicoeducativo também com esse tipo de pacientes, né, tratando que eles tenham uma maior autonomia. Depois eu coloquei também outro exemplo, né? O Ministério da Saúde também trouxe portarias para a necessidade do psicólogo em unidade de terapia intensiva, no caso aí para oferecer o atendimento psicológico tanto para, né, eventualmente a pessoas que estão nesse processo, né? Eventualmente a pessoa vai estar saindo dessa unidade quando, né, está se recuperando, então né, toda a parte de avaliação dos efeitos desse período, eventualmente, né, ali na unidade de terapia intensiva, as consequências que podem acarretar na pessoa, né, e como também nos familiares, nas pessoas que estão, né, fazem parte ali do núcleo familiar dessa pessoa. Também tem uma aqui sobre a violência sexual no âmbito do SUS, né? Então, assim, a gente tem a minha intenção aqui trazendo essa legislação para vocês é para mostrar como o nosso trabalho ele já está, né, amparado por normas, né, da importância desses processos avaliativos. Isso. Então é importante, né, o que eu trago aqui é para a importância da atualização nessa legislação e no referencial teórico específico, né, para esses âmbitos de atuação, porque eventualmente, né, no momento que vocês tiverem finalizado a especialização, vocês vão escolher uma área na qual vocês vão desenvolver a prática, então eventualmente vai ser numa unidade específica, né? Então a primeira parte, digamos, da necessidade que vocês vão perceber é de conhecer a doença em profundidade para poder depois fazer esse acompanhamento, fazer essa avaliação, né, conhecer os elementos que são mais importantes em termos psicológicos para esses pacientes. Então, reforçando que esses processos avaliativos eles não vão ser análogos, né, a um processo de avaliação psicológica que ocorre no contexto do consultório particular. Por quê? Porque no contexto hospitalar, por exemplo, ou eventualmente até numa unidade básica de saúde, né, os tempos, né, em que o paciente está disponível são muito diferentes, né, do que são os tempos no âmbito privado, por exemplo, né, ou até o motivo pelo qual o paciente está ali, né, não é algo que ele espera que seja abordado, que sejam, né, os aspectos psicológicos, mas sim, né, a preocupação com a saúde. Então, né, essa aproximação do psicólogo, ela tem que ser bem planejada, né, para justamente que até o próprio paciente entenda a importância, né, desses aspectos psicológicos no ajuste dele com a doença, na adesão ao tratamento, né, ou até na sensação de bem-estar, né, que ele pode ter, né, ou mal-estar, né, em função do processo de adoecimento. Aqui. Outro ponto que eu acho bem importante, que eu quis colocar aqui também no PowerPoint, é que, e é o que nos vai diferenciar, né, na questão essa da ideia da avaliação psicológica com a avaliação de processos psicológicos, digamos, dentro desse contexto de saúde hospitalar, né? Então, na avaliação psicológica, se entende que somente vai poder usar como fontes fundamentais de informação para avaliação, né, medidas que sejam de uso restrito do psicólogo, né? Então, a gente já tem hoje em dia mecanismos que são, por exemplo, o SATEPS, né, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Imagino que vocês já tenham ouvido falar, conheçam, né? Mas eu até coloquei ali o site, caso queiram acessar. O SATEPS, ele fica encarregado de fazer a avaliação de quais são as medidas, né, para uso do psicólogo, que são válidas e que podem ser usadas em processos de avaliação, né, e que cumpram com critérios de qualidade, né, que são critérios de qualidade relacionados com a qualidade psicométrica do instrumento, a
a possibilidade de que hajam normas para a gente poder comparar aquele paciente com uma amostra de referência, poder inferir sobre, né, sobre a condição do paciente em relação a um grupo de referência. Então, né, se nós usarmos outros tipos de medidas que não são de uso restrito do psicólogo, isso não seria uma fonte fundamental de informação se a gente tiver essa perspectiva da avaliação psicológica. Mas o que acontece, né, no contexto de saúde e hospitalar é que a gente vai usar, sim, medidas de resultado que não são de uso exclusivo do psicólogo, né, que em geral podem até ser compartilhadas por outros profissionais da saúde, como por exemplo, a gente tem um instrumento que é o GAD-7, talvez depois eu vou comentar um pouquinho mais, que é uma medida de rastreio de sintomas de ansiedade, que ela é muito usada no âmbito da saúde, porém, ela não é uma medida de uso restritivo do psicólogo. Então, se fosse fazer um laudo de avaliação psicológica, né, de acordo com as diretrizes do conselho, essa medida ela não poderia ser uma fonte fundamental de informação, né, porque ela não é de uso restrito do psicólogo e porque ela não está considerada dentro do SOTEPS, né? Mas ela é sim uma fonte de evidência e de informação, né, sobre aspectos psicológicos que é validado, empiricamente validado, e que pode ser utilizado. Então, eu não sei se eu consigo que vocês percebam, né, essa ideia de que realmente a avaliação psicológica, a avaliação de processos psicológicos no contexto de saúde hospitalar, ele não é realmente análogo a uma ideia de avaliação psicológica, né, tanto por causa do contexto onde essa avaliação vai ser realizada, mas também por algumas dessas diretrizes, né, que se tem, se a gente for pensar numa avaliação psicológica tradicional, né. Então, os instrumentos considerados não privativos, né, para o psicólogo, embora com estudos que vão demonstrar validade, né, aspectos psicométricos, eles, ao não constar, né, dentro dessa lista do SOTEPS, eles não poderiam ser consideradas, digamos, nessa perspectiva, mas eles vão ser, sim, ferramentas que a gente pode utilizar, até porque, em geral, são ferramentas breves e que vão nos permitir até conversar com os outros profissionais da saúde que estão trabalhando nesse contexto. Aqui, agora eu vou apresentar para vocês algumas ideias mais ligadas ainda a essa avaliação no contexto do modelo biopsicossocial. Então, era só para trazer, né, e reforçar que o modelo biopsicossocial, então, ele vai ser essa ideia multidimensional, considerando aspectos clínicos ou biológicos ou orgânicos, aspectos psicológicos e aspectos sociais, e eles vão, então, nos nortear nesse processo de avaliação. E o que eu vou apresentar para vocês agora é uma proposta, uma ideia de como talvez organizar a informação que é usada, né, na avaliação, ou que é obtida na avaliação, ou até mesmo como que dados que eu vou coletar num processo de avaliação dentro do contexto de saúde e hospitalar. Então, ele é uma sugestão, né, para como organizar a informação. E isso não é algo novo, né? Isso já vem de especialistas também nos Estados Unidos que utilizam, né? É uma ideia que já está mais ou menos, digamos, estabelecida também, que ele pode ser usado, esse tipo de estratégia, né? De como agrupar a informação, né? Então, como se agruparia a informação que é feita numa entrevista, numa avaliação, no acompanhamento do paciente nesses contextos de saúde hospitalar, né? Então, por exemplo, se poderia, né, para atender a esse aspecto do modelo biopsicossocial, a gente vai, então, perguntar tanto por aspectos que têm a ver com a dimensão biológica ou física, ou o estado clínico do paciente, os aspectos psicológicos, que entrariam aspectos afetivo-emocionais, cognitivos, comportamentais, e também os aspectos sociais. E isso nós abordaríamos tanto em relação ao paciente, como em relação à família e até em relação ao contexto, né? Então, dessa forma, se a gente conseguir organizar a informação,
né, a partir desses diferentes elementos, a gente provavelmente vai ter uma avaliação bem integral, a gente vai poder entender melhor como, né, o paciente está, digamos, se desenvolvendo, né, a partir daquela situação de diagnóstico e condição de saúde. E eu coloquei aqui, né, na próxima slide, então, uma espécie de uma tabela que a pessoa poderia criar, né, para agrupar a informação, por exemplo, se quisesse fazer um estudo de caso, né, se quisesse organizar a informação nesse formato, para poder entender melhor, né, como a doença está impactando, né, a saúde da pessoa numa perspectiva biopsicossocial. Então, se vocês veem aqui, né, aparecem as 3 dimensões do modelo biopsicossocial, que é a dimensão biológica, a psicológica e a social, e dentro, né, aqui no caso seria essa dimensão pensada do paciente. Então, a gente vai coletar informação sobre o paciente. Por exemplo, quais são os sintomas e o estado de saúde atual que esse paciente tem, né, eventualmente em qualquer condição de saúde diagnosticada, vamos supor, um câncer ou uma infecção viral, né, uma lesão, uma demência. Então, quais são os sintomas, né, e o estado de saúde, que é, na verdade, então, o estado clínico, né, do paciente. Então, a gente vai coletar essa informação, que vai incluir informações variadas, podendo até incluir aspectos de qual é a medicação que essa pessoa recebe, né, riscos, fatores constitucionais que essa pessoa tem, eventualmente tem ali uma herança genética de algum tipo de problema de saúde, histórico de lesões e cirurgias, né, a gente pode abordar isso de uma forma bem ampla. E depois, na dimensão psicológica, por exemplo, a gente pode avaliar tanto aspectos afetivo-emocionais, por exemplo, quais são os sentimentos que esse paciente tem sobre a doença. A pessoa sente que aquela doença é um castigo, né? É algo que então, assim, rompeu a vida da pessoa em termos de destruindo um pouco essa perspectiva que a pessoa talvez tenha de vida ou projeto de vida, né? Então, como é que quais são os sentimentos e a percepção que ela tem em relação à doença, ao tratamento, à própria equipe de saúde, né? Até a si mesmo, a família, o trabalho, a rede de apoio social, né? Então, todos os aspectos afetivo-emocionais que estão presentes no paciente nesse momento presente. A gente pode também separar em aspectos cognitivos, como, por exemplo, as atitudes, as expectativas em relação à doença. A gente sabe pela literatura, né, e pela pesquisa, que quando uma pessoa tem expectativas negativas com relação a um tratamento ou com relação a uma doença, isso previne ela, muitas vezes, de aderir ao tratamento, de se engajar com o autocuidado, né? Então, são elementos que podem ser considerados. Também, aqui uma outra dimensão seria os aspectos do comportamento. Então, se vocês percebem, a dimensão psicológica ela foi, digamos, desmembrada em aspectos afetivo-emocionais, aspectos cognitivos, aspectos do comportamento. Então, a gente pode, ao desmembrar isso, a gente pode talvez ter uma visão um pouco mais ampla, né, de quais são os aspectos importantes em relação à situação atual desse paciente e que nos levam a uma compreensão, né, melhor do diagnóstico, né, da experiência do paciente. E, por exemplo, exemplo de aspectos do comportamento poderiam ser hábitos de saúde, de risco que a pessoa tem, né, eventualmente hábitos, por exemplo, um hábito de um tabagismo, né, pode afetar eventualmente, né, o desenvolvimento da doença, né, ou até o tipo de dieta que a pessoa tenha, né, isso a gente englobaria dentro do aspecto do comportamento. E na dimensão social do paciente, por exemplo, a gente pode incluir, por exemplo, o apoio social, né, que a pessoa recebe ou que ela tem. Se o som em algum momento falhar, vocês me avisam, porque aqui me avisou também que a bateria estava concluindo. Eu vou botar de novo aqui o fone, Ok. o outro fone para carregar. Está indo bem até agora. Ótimo.
Então, esse é o exemplo de como estruturar, como coletar informação em relação ao paciente, uma forma de organizar, né? Agora vem a parte, por exemplo, da família, o cônjuge, né, o cuidador. Também a gente pode aplicar a mesma ideia, né, o modelo biopsicossocial e separando, então, nesses aspectos clínicos ou biológicos. Por exemplo, em relação à história familiar em relação à doença. Eventualmente, tem doenças que são genéticas, né? Então, existe uma herança na família em relação a essa doença, portanto, muitas vezes a forma do paciente lidar com a doença são coisas que ele aprendeu com a avó, com o pai, ou, né, ou inclusive preocupações ou expectativas errôneas que possam haver com a doença, né? Às vezes uma doença mudou as opções de tratamento, os tratamentos evoluem, eles ficam mais sofisticados, ou inclusive eles ficam farmacologicamente eles podem avançar, né? Então, às vezes, um tratamento que há 10 anos atrás poderia ser um tratamento com altos efeitos adversos, hoje em dia eles podem ter efeitos adversos muito menores, né? Ou muito mais sutis, né? Então, a história familiar às vezes é muito importante para ver como, né, o paciente vai também lidar com a doença. E também a gente pode separar ali na dimensão psicológica, por exemplo, os sentimentos da família sobre o paciente. Às vezes existem situações familiares onde a pessoa que adoeceu não tinha uma boa relação com os outros membros da família, e isso leva às vezes um pobre apoio social, né? E às vezes a pessoa então vai ter dificuldades ao longo do tratamento. Então, todos esses elementos, eles podem ser interessantes, né? Se a gente desmembra, digamos, nesse processo, eu acho que a avaliação ela vai ficar bem detalhada, né? Exemplo de aspectos cognitivos, conhecimento sobre a doença e o tratamento. Isso é fundamental, né? Hoje em dia a gente sabe que se há um baixo conhecimento sobre o tratamento, sobre a doença, é mais difícil para o paciente entender a importância de determinados autocuidados, né, de determinados procedimentos que têm que ser feitos, né? Então, isso entraria dentro do aspecto cognitivo, né? E aí, no caso, a gente está falando da família, então também o conhecimento que a família tenha, ou, né, às vezes a gente pode ter uma situação onde a família não foi informada da doença ou da gravidade da doença, né? E isso pode ser um fator de sofrimento, né, para o paciente e também para a família, né? Às vezes o paciente dizer ao médico, olha, eu não quero que eles saibam, né, da gravidade, né, a conspiração do silêncio, né, como se fala, né, que isso pode realmente prejudicar, né, o desenvolvimento do tratamento do paciente. E pensando na dimensão ali social, um exemplo poderia também ser, né, o suporte social, o apoio social que essa família brinda ao paciente, né? Quais são os motivos pelo qual a família não está disposta, né? Às vezes a se fazer cargo, né, do paciente, né? Os recursos até econômicos que possam ter eventualmente. Então, né, aqui são uma forma então de organizar essa informação, né, para a gente conseguir ter uma informação abrangente dessa avaliação. Outro exemplo seria também, né, pegar esses mesmos aspectos em relação à equipe de saúde, né, o contexto. Por exemplo, se a gente for pensar na dimensão biológica, poderia ser se existe ou não um tratamento disponível, né, ou se esse tratamento ele é eficaz ou não. Eventualmente, né, algumas doenças elas têm um tratamento mais experimental, né, ou às vezes o tratamento ele é limitado em termos dos benefícios a longo prazo, né? Então tudo isso pode ser aspectos importantes, né, que acabem, né, afetando de alguma forma o paciente. A gente pode usar isso para auxiliar, né, quando é dada informação ao paciente sobre o tratamento, né? Em relação à dimensão psicológica, que está ligada à equipe, a gente também separando nesses 3 elementos, afetivo, cognitivo e comportamento, a gente pode pensar, então, nos sentimentos da equipe de saúde sobre o paciente. Eventualmente, a equipe
pode ter alguns pacientes que eles têm um maior estigma, né? Então, às vezes, a forma como a equipe vê esse paciente, às vezes, pode ser uma forma que prejudique o tratamento. Esse paciente ele é, é, ele ele nega a doença, ou ele é um paciente difícil, né? Então, todos esses tipos de sentimentos em relação à equipe e ao paciente podem acabar interferindo, né? Dos aspectos cognitivos, a gente pode falar do conhecimento, da especialização da equipe sobre o problema, né? E aqui, para mim, isso é especialmente nítido quando a gente pensa em doenças raras, né? Que às vezes só os centros especializados têm um bom conhecimento sobre essas doenças, né? Então, quando o paciente ele vai até uma equipe que essa não é a especialidade dela, eventualmente, né, pode demorar um pouco mais para acertarem no tratamento, né? Ou o paciente, vou botar o outro fone. Está funcionando ainda? Sim, ok. Então, assim, são elementos bem importantes, né, de serem considerados quando a gente pensa na equipe e como os aspectos psicológicos, digamos, da equipe também afetam essa interação com o paciente. E pensando na dimensão, né, social, né, aqui entraria, por exemplo, a questão de doenças que têm um estigma mais, digamos, negativo, né, como eu dei o exemplo lá no início, falando, por exemplo, da infecção por HIV e AIDS, né, que às vezes né, tinha uma carga moral, né, em relação a esse comportamento que levou a pessoa a ter essa infecção. Então, ou, por exemplo, quando tem envolvido o uso de drogas, né, etc. Então, essa questão, né, pode acabar, de alguma forma, atravessando as situações, né, com a equipe. Então, aqui são exemplos de como a gente poderia, tendo como referência o modelo biopsicossocial, como a gente pode distribuir o processo de avaliação, né? Então, né, por um lado, a gente tem esse processo, a parte, né, do processo mais do levantamento da informação, né, para os processos de avaliação, considerando essas diferentes dimensões, e por outra parte, teria também, né, os aspectos que têm a ver com utilizar medidas ou testagem para complementar essa informação que é coletada muitas vezes no processo de entrevista. Então, né, a continuação eu vou apresentar um pouco alguns exemplos de medidas mais de rastreio, né, que a gente possa utilizar para complementar essa informação, mas antes eu queria, digamos, apontar, né, de que vocês devem, talvez inclusive, deve estar passando pela cabeça de vocês que muitas vezes, quando a gente está num contexto de saúde e hospitalar, a avaliação e a intervenção acabam muitas vezes sendo mescladas, né, ou acontecem ao mesmo tempo. À medida que a pessoa vai avaliando, muitas vezes ela já está fazendo uma escuta ativa, né, do paciente, e esse processo, muitas vezes, de escuta, né, clarificando, né, algum elemento, né, por exemplo, fazendo perguntas para entender melhor a situação, esse processo de reflexão, né, e de escuta, ele muitas vezes traz um benefício para o paciente, então ele já pode ter um efeito até terapêutico, acaba que a gente acaba intervindo de forma preventiva, né, quando às vezes a gente acaba né, incorporando a avaliação e intervenção juntas nesse processo, né, porque ao abordar, né, as questões, as preocupações que o paciente traz em relação à doença, né, ao indagar sobre como ele lida com essa experiência, a gente está fazendo com que o paciente faça uma reflexão, né, sobre esse processo, e isso pode muitas vezes ser beneficioso para o paciente, né? Então, eu acho que isso é mais um motivo pelo qual a avaliação é importante, né? Porque a avaliação também pode ser um meio rápido de permitir, né, uma intervenção no momento que tu faz uma pergunta para o paciente, né, como tu se sentiu no dia de hoje, né, eventualmente um paciente que está isolado, que não, né, não tem
familiares que fazem uma visita, né, que está acamado, etc., eventualmente ele tem uma experiência maior de sofrimento emocional que uma pessoa que, de repente, hoje o dia passou mais rápido, né, eu tive a visita, então ele conseguiu, né, ter uma experiência com menor sofrimento, né, porque ele estava com uma atividade naquele dia. Então, digamos que indagar, perguntar, fazer avaliação, ele é um elemento importante também por esse motivo, né, porque ele vai nos permitir abordar as questões que preocupam o paciente. Então, agora eu quero apresentar para vocês alguns exemplos, né, de medidas de rastreio, de screening, né, que podem ser utilizadas, né, para complementar essa coleta de informação, né, junto com né, esse modelo biopsicossocial. Eu tinha aqui até trazido um exemplo, mas eu estou me dando conta em relação ao tempo, né, de que muitas vezes, né, os profissionais da saúde trazem, né, como uma preocupação que o contexto onde, né, o processo de avaliação é feito, a intervenção é feita, seja no contexto de saúde ou hospitalar, né, esse contexto ele não permite muitas vezes um planejamento de avaliação como ele nos moldes, né, de uma avaliação psicológica mais tradicional. E eu tinha trazido esse exemplo que justamente foi alguém que me trouxe essa pergunta, né, e eu uso ela muitas vezes para mostrar da necessidade, né, de medidas de rastreio, né, porque uma das coisas que mais nos trazem, eu não tenho tempo suficiente, né, e às vezes não tem nem o respaldo do Conselho Regional de Psicologia, né, para uma avaliação para quem está, por exemplo, num contexto, né, de atenção domiciliar, né? Então, uma questão é o tempo. A outra questão é que, às vezes, a pessoa diz, mas eu estou numa equipe interdisciplinar e eu tenho que fazer uma intervenção psicológica junto com os outros membros da equipe, né? Outro aspecto é que, às vezes, eu não posso fazer avaliação psicológica, mas eu devo fazer uma avaliação psicossocial. Então, eu gosto de trazer esse exemplo para mostrar, por um lado, da necessidade de medidas de rastreio que vão se ajustar melhor a esses tempos curtos, né, que são o que, em geral, acontece nesses contextos de saúde hospitalar. Por outro lado, as técnicas de intervenção, talvez técnicas mais breves, né, como aqui o exemplo, eu trago sempre a entrevista motivacional como uma técnica que permite muitas vezes abordar de uma forma um pouco mais rápida mudanças de comportamento, né, ou até explorar melhor, né, as ambivalências que o paciente tenha, né, e hoje em dia a gente sabe que essas técnicas elas já se aplicam também ao cuidado em saúde em geral. No início elas foram desenvolvidas mais no âmbito, né, das adições, mas hoje elas são aplicadas no contexto de saúde. E depois eu coloquei ali a resolução que mostra que a avaliação psicossocial, que é muitas vezes o que é promovido, né, dentro desses contextos de saúde, ela é muito parecida com o que propõe, né, a avaliação psicológica, então com algumas particularidades. Então eu sempre trago esse exemplo porque eu penso que pode ajudar a pessoa a abrir um pouco a mente no sentido de eu posso incorporar a avaliação, então, dentro da minha prática, né, dentro do âmbito da saúde hospitalar. Eu vou avançar aqui um pouquinho, e eu trago essa frase, então, né, que é: se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a ver cada problema com um prego. Né? Então, porque muitas vezes essa dificuldade de incorporar elementos de avaliação mais objetivas, né, no contexto de saúde hospitalar tem a ver com, às vezes, uma tradição de formação que a pessoa teve, né? E aí a pessoa pensa que eu não vou incorporar a avaliação ou eu não posso, né? Então teria que ter essa abertura no sentido de pensar como essas medidas, às vezes mais objetivas de rastreio, poderiam ser incorporadas junto para que pudesse haver um processo de avaliação mais completo, mais integral e que, inclusive, o tratamento oferecido se ajuste melhor, né, aos elementos que foram avaliados. E aqui eu trouxe uma tabela com exemplos, né, de
de instrumentos breves que são úteis, né, nesse processo avaliativo, que vão nos permitir também poder, digamos, conversar com os outros profissionais da área da saúde, também às vezes formando medidas, níveis que foram identificados em termos de variáveis que são relevantes para esses processos psicológicos. Né? Como, por exemplo, na ansiedade, a gente tem o GAD-7 lá, que eu comentei para vocês, que é uma ferramenta validada para o contexto brasileiro, né? Que a gente tem pontos de corte para identificar. Então, uma ferramenta muito breve, que ela pode ser usada, né, por exemplo, para avaliar esses aspectos da ansiedade. A gente tem também, né, o PHQ-9, que é um instrumento também muito breve, que avalia sintomas depressivos, né? Ambos os instrumentos, tanto o GAD-7 como o PHQ-9, eles vêm da OMS, que recomendam essas medidas como medidas de rastreio, né, para identificar, né, o quanto essas variáveis psicológicas podem estar afetando, né, a experiência da pessoa que foi diagnosticada com uma doença, né? Eu botei também aqui o exemplo de outra medida que tem várias versões, né, versões mais curtas, né, de 10 itens e 4 itens, que é a escala de depressão geriátrica. Por exemplo, se a gente está avaliando uma pessoa já com uma idade mais avançada, né, então poder usar uma avaliação mais específica, né? Aspectos relacionados com o sono. É muito comum pessoas que estejam hospitalizadas ou que tenham uma doença grave, uma doença crônica, tenham dificuldades no sono. Então, esse índice de qualidade do sono de Pittsburgh, tem uma versão brasileira, está validado e adaptado, né? Então, também pode nos ajudar a fazer um screening desse aspecto da saúde do sono, poder trazer pautas para o paciente, né, em termos de como melhorar, né, e fazer uma higiene do sono. Outro exemplo, né, de medidas de rastreio é o MOCA, né, o Montreal Cognitive Assessment, que é um instrumento que foi desenvolvido no Canadá e que ele permite fazer uma avaliação bem breve, né, das funções executivas e identificar, inclusive, né, um menor deterioro cognitivo, né, um deterioro cognitivo mais leve que pode estar acontecendo nos pacientes. Então, muitas vezes essa avaliação pode até nos ajudar no diagnóstico diferencial. Né? Então, são exemplos, né? Existem mais do que esses, né? Mas eu gosto de trazer alguns exemplos de medidas de rastreio, né? Nesse âmbito, que pode ser usadas, então, nesse contexto, e isso vai complementar aquela avaliação mais com a entrevista, né? Seguindo esse modelo mais biopsicossocial. Eu queria realmente trazer esse último ponto, né, Sim. da ideia da avaliação das barreiras para o autocuidado em saúde, da adesão ao tratamento, que é outra dimensão bem importante que vocês vão perceber e vão ser, digamos, solicitados para auxiliar pacientes que têm dificuldades de adesão ao tratamento. Isso é uma temática super importante dentro do âmbito da saúde e da medicina, né? Então, a gente sabe que tem evidências de que hoje em dia, né, se a gente for fazer uma média dos estudos que apontam, né, as dificuldades dos pacientes em aderir ao tratamento médico, ela está entre 40% e 50% dos pacientes podem ter alguma dificuldade de cumprir, né, com o tratamento que é prescrito, ou com os cuidados de saúde que são prescritos. Se a gente, inclusive, fala de hábitos de saúde que podem, às vezes, ter a ver com mudanças de dieta, de atividade física, ainda essa dificuldade ela pode ainda superar os 80%. Então, realmente, esse é um problema dentro do contexto de saúde muito importante e qualquer pessoa que for desenvolver a sua prática profissional no contexto de saúde, em algum momento, ela vai ter que lidar com situações onde a adesão ao tratamento é difícil. Eu até quis trazer aqui, né, um estudo brasileiro que apontou, né, que 31%, né, de pessoas com doença crônica experimentavam dificuldades com aderir ao tratamento. E aí vários aspectos influíam para isso, desde custos financeiros, né, enfim, pessoa ter várias doenças crônicas coadjuvantes, né, e também às vezes também falta de informação, né, ou o número de medicamentos serem elevados, por exemplo, 5 medicamentos ou mais aumenta o risco de não adesão, e isso às vezes
somente quando a gente fala de doenças crônicas, isso é muito comum, né? É importante, então, quando a gente vai lidar com esses pacientes, né, que estão experimentando dificuldades com adesão ao tratamento médico, né, ter em conta, como a OMS trouxe, né, que a adesão não é um problema só do paciente, é um problema também do contexto de saúde, né? E aí a OMS propôs que tem 5 aspectos ou 5 dimensões que, digamos, atravessam diretamente essa experiência de adesão, que são tanto fatores socioeconômicos, fatores que têm a ver com tratamento mais complexos são mais difíceis de aderir, tratamentos com mais efeitos adversos são mais difíceis de aderir, né? Então, um tratamento a curto prazo, médio prazo, longo prazo, também tem taxas de adesão diferentes, né? Fatores relacionados com a doença, se é uma doença mais crônica ou se ela é uma doença aguda, né? Fatores do sistema de saúde, né? Se esse tratamento ele é gratuito e o paciente tem acesso a ele facilmente, ou se no caso o paciente precisa, né, custear o tratamento, né, e fatores também relacionados com o paciente, que pode ser a própria autoeficácia em lidar com o tratamento. Então, é importante a gente saber que a avaliação da adesão, de forma direta, ela é complexa, que seria, por exemplo, às vezes, medir diretamente no sangue, né, se o princípio ativo do fármaco está presente, né, e isso é difícil, então isso é feito em raros casos, né, então muitas vezes é usado o autorrelato do paciente para obter informação sobre adesão, e isso significa muitas vezes aplicar um questionário, né, e perguntar sobre se a pessoa tomou a medicação no horário, se ela omitiu alguma dose, que efeitos adversos que ela teve, porque isso são elementos diretamente ligados à falta de adesão. Então, frente a esse panorama, né, da dificuldade que é a questão da adesão ao tratamento, a gente tem percebido que às vezes perguntar por barreiras à adesão ao tratamento, em vez de perguntar diretamente pela adesão, pode ser uma forma de avaliar melhor e poder depois intervir de forma mais específica nas barreiras para melhorar a adesão, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de elementos que podem ser usados nessa avaliação, né? Por exemplo, perguntas que podem ser feitas ao paciente, que é, por exemplo, até que ponto se sente capaz de cumprir com o tratamento que for prescrito? Essa pergunta bem específica, né, que vai avaliar o grau de capacidade, ela está relacionada com as expectativas de autoeficácia do paciente. A gente sabe que quanto mais baixa a autoeficácia do paciente, mais barreiras provavelmente ele vai enfrentar, mais dificuldade. Então, às vezes, com uma entrevista com perguntas simples, a gente pode indagar sobre isso. Ou, por exemplo, perguntar sobre a dificuldade percebida, né? Quão difícil é seguir esse tratamento? Muito difícil, muito fácil. Então, essa pergunta também, ela está ligada à adesão, né? Quanta dificuldade tem para tomar medicação? Nenhuma dificuldade, é muita dificuldade. Então, num grau, né? Assim, oscila entre nenhuma, muita, média, etc. Né? Então, são elementos, perguntas que nos vão dar pistas de como vai ser a adesão desse paciente ou está sendo a adesão desse paciente. Outra pergunta que é uma pergunta clássica que tem se visto importante nessa adesão é quanto esforço supõe para seguir com o tratamento, né? Ou cumprir com o seu tratamento. Então, quanto mais esforço, em geral, isso supõe, né, que é uma maior dificuldade, tem mais barreiras. Então, é importante avaliar melhor como que o paciente está organizando, né, planificando a questão do tratamento. E, por outro lado, teríamos, então, as barreiras percebidas, né, que no qual a gente consegue ver que essas barreiras elas vão nos dar pistas, né, sobre como a gente pode depois abordar com o paciente formas de ele superar essas barreiras e, portanto, aderir melhor ao tratamento. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um instrumento que eu desenvolvi recentemente para atender a uma pesquisa que a gente tem feito com pessoas que estão em processo de pós-transplante cardiovascular, cardíaco, né? E eu elaborei uma medida que permite tanto identificar, né, as barreiras percebidas de uma forma qualitativa, então eu peço que o paciente me diga até 5
barreiras que ele percebe para aderir com o tratamento, e depois eu pergunto, né, que ele avalie, né, que ele coloque até, pode até colocar em termos de ordem, de o que é a barreira mais difícil ou menos difícil, né? E aí depois se pergunta que a pessoa indique em que grau, né, essa barreira ela supõe em termos de dificuldade, né? O quanto que essa barreira... Então a gente tem tanto uma avaliação qualitativa como a gente tem uma avaliação até numérica, digamos assim, sobre a frequência e a intensidade dessas dificuldades. E a gente pode calcular, então, um score, tanto de frequência, se ele deu 5 barreiras, se ele deu 4 barreiras, então o máximo é 5. Às vezes, eventualmente, a pessoa percebe 2 barreiras que são mais importantes. Então, a gente tem uma informação sobre a frequência, sobre a intensidade e sobre né, um indicador mais global de impacto dessas barreiras. E o que a gente viu pela pesquisa é que essa informação ela está diretamente ligada, né, digamos, a indicadores objetivos de adesão, como pode ser a adesão ao horário da medicação. Eram pacientes que tomavam uma medicação imunossupressora para controlar, né, que não haja rejeição do órgão que foi transplantado. Então, a adesão ao horário é muito importante, as doses. Então, a gente viu que havia, né, uma correlação desses scores com esses indicadores bem objetivos. E também que ele estava associado também com indicadores de ansiedade e depressão. Então, o grau de quanto maior dificuldade, maior sintomas de ansiedade e depressão os pacientes poderiam experimentar. Então, são exemplos, né, de como, né, esses elementos de barreiras podem nos dar uma informação indireta do grau de adesão ao tratamento. Então, são estratégias que a gente vai adotando para, digamos, ter uma informação mais precisa, mais fiel das situações de paciente. E aí, depois aqui, já para indo mais para o final, né, mostro para vocês aqui uma classificação que a gente fez, né, das respostas qualitativas, né? Quando o que as pessoas nos diziam, a gente usou um software que faz uma análise qualitativa, o Iramutec, e ele nos agrupou, então, todas as respostas, né, de 74 pacientes que a gente entrevistou, né, em alguns pontos essas barreiras se classificam em basicamente quatro aspectos, né? O primeiro, que são aquelas barreiras que supõem um desafio para adaptação ao tratamento, né? E aí pode ser desde do horário, não poder tomar aquela medicação fora de casa, etc. Depois a gente tem aspectos de barreiras que têm a ver com a rotina hospitalar e demandas físicas e emocionais. Eventualmente, algumas medicações causam impactos, né? Por exemplo, na atividade sexual do paciente, ou trazem fadiga, né? Ou às vezes exigem que se desloque até um hospital para coletar essa medicação, né? Depois também algumas delas, né, tinham a ver com o impacto dos medicamentos na rotina e na qualidade de vida. Então, alguns medicamentos, embora sejam o que permite que a pessoa, né, mantenha o transplante, mas tem, né, efeitos às vezes, né, na mobilidade, na funcionalidade da vida da pessoa, né? E um quarto grupo de barreiras que tinham a ver com os efeitos colaterais eram que às vezes fazia a pessoa temer que aquela medicação estava né, tendo um efeito negativo, né? Então, né, impactando às vezes aspectos de sono, né, ou a ansiedade, etc. Então, é interessante que as respostas qualitativas também faziam sentido em trazendo essas, digamos, essas classificações, né, dessas barreiras em questões que parecem bem do cotidiano realmente do contexto de saúde hospitalar. E com isso, né, eu finalizo aqui os elementos que eu queria trazer para essa aula inaugural, né, levando desde a ideia da psicologia de saúde como um guarda-chuva que vai nos trazer elementos teóricos para lidar no contexto de saúde hospitalar, passando pela importância da avaliação para ter uma prática baseada em evidências e como essa avaliação pode ser desmembrada em elementos, como ela pode se fazer uso de instrumentos para complementar a avaliação e depois exemplificando isso numa área mais específica que é a adesão ao tratamento. Coloquei aqui algumas referências que eu até utilizei na elaboração desse material e agora, então,
eu fico aberto aqui para perguntas que vocês tenham, né? Espero que essa informação tenha sido de interesse e útil para vocês nesse início aí da especialização. Muito bem. Excelente aula. Ó, palminhas. A gente não consegue aqui enviar os nossos aplausos, mas muito obrigada, Eduardo. Acho que você deu assim uma aula brilhante, assim, acho que com uma didática assim bastante interessante, né, retomando aspectos históricos, conceituais, teóricos, que permeiam esse campo, né, da psicologia da saúde e Uhum, hospitalar. E também falando sobre a importância da avaliação e da intervenção, né, psicológica, apresentando os instrumentos. Então, achei assim muito bacana todo esse percurso, né? Acho que esse final, particularmente, né, me interessa bastante, que acho que é um dos desafios para quem lida ali com os pacientes com doenças crônicas. Então, muito obrigada, assim, pelo compartilhamento, né, de suas pesquisas e de suas reflexões. Temos aqui duas perguntas, mas eu estava olhando aqui, eu não sei se elas ainda estão presentes, acredito que sim, mas a gente tinha duas professoras do curso, a professora Joyce e a professora Larissa, que estavam aqui também assistindo, não sei se elas ainda estão, e se elas Estamos. querem também colocar alguma coisa. Ah, posso fazer a pergunta? Estou aqui, Maíla. Sim. Parabéns, professor Remor. obrigado. Foi maravilhosa a aula. A gente consegue ver assim, a quantidade de conteúdo trazido aqui. Como a Maíla, eu também me interessei muito por esse final, principalmente essa pesquisa que você trouxe Uhum, sobre a questão do transplante, né, uhum, cardíaco e adesão do tratamento. Assim, a gente tem um setor que a gente atua lá no hospital, que é cardio intensivo, e a gente vê que uhum, a maior dificuldade que a gente tem com esses pacientes, sem dúvida nenhuma, é a questão da adesão ao tratamento. uhum, Então, acho que qualquer informação que a gente pode trazer nesse campo é fundamental para a gente conseguir diminuir essas barreiras uhum, emocionais que grande parte desses pacientes tem, né? Eu fiquei muito interessada em saber, assim, na hora que você trouxe que tem essa relação com depressão e ansiedade, essa dificuldade de adesão desses pacientes de transplante cardíaco, eu fiquei um pouco na dúvida se essa depressão e ansiedade, ela está junta, ela aparece posteriormente, ou já é um traço que existe nesses pacientes que também dificultam eles terem esse tipo de adesão. Não sei se uhum. você conseguiu ver isso claramente na sua pesquisa, mas eu fiquei com essa dúvida, Sim, né? no caso da nossa pesquisa, como ela foi uma pesquisa de né, um recorte dos pacientes em um único momento, a gente não consegue dizer se são o fato da pessoa experimentar barreiras, que é o que leva ela a ter sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, ou se é o contrário, porque a gente está com uma pesquisa correlacional, então a gente não consegue né, dizer o que explica o P. Porém, a Uhum. gente sabe da literatura, né, a literatura traz que sintomas depressivos e sintomas ansiosos, inclusive o estresse, né, são fatores de risco para a baixa adesão. Então, teoricamente, a hipótese é que elas provavelmente, né, estariam talvez antes, né, e que elas exacerbariam essas barreiras, né, por um ponto, né, que seria de considerar uma pessoa quando ela faz um transplante. Normalmente, no pré-transplante, a pessoa tem expectativas de que aquele transplante vai fazer uma transformação na vida dela, né? E efetivamente é uma transformação porque é uma permissão de um mais tempo de vida, né? Mas ela depois então que a pessoa faz o transplante, ela vai ter né, a consciência de que aquele transplante precisa ter uma série de autocuidados para que esse transplante, né, não tenha né, recidivas ou não tenha né, rejeições, tem várias, às vezes, complicações que acontecem com muitos pacientes, né, em função, às vezes, de uma adesão pobre, né,
a uma medicação que é tão importante, que são os imunossupressores, né? Mas a gente até focou neles. Então, o que a gente vê que talvez, então, esses sintomas ansiosos e depressivos é porque a pessoa entra numa etapa onde ela vai ver que aquela expectativa de vida, receber um coração novo, é vida nova, e na verdade, né, é uma vida cheia de restrições, de cuidado em relação à sua saúde, né, a uma alimentação restrita, né, cuidados, ou inclusive introduzindo hábitos novos, como pode ser uma atividade física leve, etc. Então, tudo isso, né, talvez precise de um tempo de adaptação do paciente, e aí talvez esses sintomas ansiosos e depressivos sejam até naturais, porque isso é o que vai permitir ela se ajustar, né, com essa nova situação. Ou às vezes até sabendo, quando eu comecei a pesquisar nessa área, né, porque o transplante ele tem um tempo, né? Às vezes ele pode dar uma sobrevida de 10 anos, 12 anos, não é o resto da vida, né? Então, são informações que impactam, né, quem estava lá na expectativa desse transplante. Então, né, o que a gente viu pelo nosso estudo é que a gente diria que está concomitante, porque a gente não pode, pelo nosso delineamento, dizer, né, que ele veio antes, né, mas então a gente diria, olha, eles estão juntos, elas oscilam juntas, né, mas isso aí a gente vai precisar então fazer um estudo mais a longo prazo para ver se elas, né, agravam mais em função de tendo depressão, sintomas depressivos ou não, né? Ou se elas, se a gente também trabalhando com o paciente e diminuindo essas barreiras, né? Porque a gente às vezes pode propor estratégias, né, para eliminar barreiras, né? Às vezes pode ver até com o médico se pode ser ajustado determinados tratamentos, etc. E aí a pessoa diminui essa experiência de barreira. E aí talvez também ela possa ter maior bem-estar, né? Então, isso a gente ainda não tem como resultado, né? É algo que vai ficar para os segmentos da pesquisa. Eu acho que faz muito sentido, né? Esse acompanhamento longitudinal, até também ver o impacto da intervenção psicológica nesses pacientes em relação à adesão, né? Sem dúvida, seria um tópico bem interessante. Obrigada, professor. Agradeço. Eduardo, a gente tem aqui muitos elogios, assim, pela excelente aula, conteúdo, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas aqui que foram escritas. Eu posso ler e aí você vai respondendo, talvez agrupando, pode ser? Sim. Tá, então assim, uma queria saber se o professor conhece algum instrumento para avaliação de alcoolismo. Gostaria de saber sobre a experiência na Espanha, se pôde perceber, avaliar aspectos ligados à finitude no contexto hospitalar e se há significativas diferenças culturais na forma de lidar com ela. Peraí, tem outra. Se há indicação também de indicação de avaliação de indicadores específicos da psicologia para avaliação de pacientes em cuidados paliativos no domicílio e no hospital. E acho que tem também aqui uma pergunta importante, que é assim: eu fiquei com uma dúvida. No contexto hospitalar, o mais correto, então, seria utilizar o termo avaliação psicossocial ao invés de avaliação psicológica? Então, acho que foram essas as principais perguntas e muitos elogios. Aí Sim. você Eu vou organiza começar aí. pela última, que de repente eu acho que na forma como eu expressei talvez não ficou nítido, né? Então, existe uma coisa que é a avaliação psicológica em termos de definição tradicional e existe uma coisa que é a avaliação psicossocial, né? No âmbito do trabalho, né, da saúde pública, eles chamam de avaliação psicossocial, né, que também inclui uma série de avaliações que são homólogas à avaliação psicológica. É só uma questão de nomenclatura que às vezes se utiliza, né, quem trabalha no âmbito da atenção primária, né, ou da saúde pública vai chamar de avaliação psicossocial, porque ela é muitas vezes feita em colaboração
da pessoas da área do serviço social junto com a psicologia. Mas, digamos, no ponto de vista prático, se tu for ver a definição, e as diretrizes, ela é um pouco análogo à ideia de avaliação psicológica. Então, não é questão de usar um ou outro. Naquele exemplo, eu quis trazer que quando a pessoa diz, eu não posso fazer uma avaliação de processos psicológicos porque eu só posso fazer avaliação psicossocial. Mas são, digamos, os elementos que tu vai avaliar são parecidos, né? Então, independente do termo que se use, né, o que a minha o esforço que eu quero fazer aqui é para que vocês tenham como, digamos, diretriz no trabalho de vocês, que vocês incluam a avaliação de processos psicológicos, tanto de uma forma não estruturada, que seja através de entrevista, como estruturada, que é usando uma. Então, é essa que é a ideia de vocês coletarem informação de forma tanto subjetiva como objetiva e usar isso para guiar a prática de vocês, guiar o tratamento, inclusive avaliar se o tratamento que vocês estão aplicando está trazendo benefícios. Então, essa seria a minha recomendação. Em relação a instrumentos para dependência do álcool, e sim, existem, né? Parece que um deles se chama Audit, né? Que é uma medida que para tu avaliar se a pessoa tem dependência ou não, né? E tem validação para o Brasil. É só fazer uma busca aí pela internet ou bases de dados de literatura por esse tipo de instrumentos. E o Audit também é um instrumento de uso livre, e ele é uma medida de screening, então, para avaliar se a pessoa tem uma dependência ao álcool e o grau, né? Então, sim, existem. A gente tem, hoje em dia, praticamente todas as medidas que a gente precisa, a gente vai encontrar medidas aí de rastreio equivalentes, né? Ou boa parte delas. Então, às vezes fazer uma busca em bases de dados, em bases de literatura, e vocês vão encontrar. Em relação ao aspecto dos cuidados paliativos, né? Eu acho que a pergunta era se na experiência da Espanha comparado com o Brasil, né? No caso, a Espanha, eles têm maior tradição, né, da medicina paliativa, dos cuidados paliativos, né? Porque eles, enfim, têm uma população com maior nível de envelhecimento, a longevidade é maior, já, né? Em geral, na Europa, a população tem uma longevidade muito grande, né? Então isso leva muitas vezes a que doenças, né, como câncer sejam bastante comuns, né, ao longo, enfim, no final da vida das pessoas. Então existe todo um mecanismo, né, na atenção de saúde para que haja unidades de cuidados paliativos. Então eles têm, né, existem sociedades que formam as pessoas, né, também na universidade. Então, eu noto que tem uma grande preocupação, inclusive a legislação, eles estão mais avançados até em questões de eutanásia, né, de legislação, né? Então, há um cuidado muito importante nessa parte. Aqui no Brasil também a gente tem sociedades, né, que já estão envolvidas na parte científica disso, nos congressos. A gente, por exemplo, da Sociedade de Psicologia Hospitalar, a gente sempre vê mesas e discutindo esses pontos, né? Então, eu acho que o Brasil também tá avançando muito nesse sentido, e a gente percebe, né, que a área da psico-oncologia, né, ela está muito bem desenvolvida, né? Eu acho que é as áreas onde a gente vê mais psicólogos desenvolvendo atividades. Então, há realmente uma consciência dos profissionais da saúde de que essa é uma área onde a psicologia vai contribuir muito, né? Então, eu acho que seria um pouco nesse sentido, eu acho que o paralelo. Não sei se tinha mais algum aspecto da pergunta que eu não respondi. Não, foi contemplado. Eu não sei se você teria mais um tempinho, que tem uma pessoa com a mão Sim, levantada. Talvez a última tem. pergunta da Kátia. Pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu agradeço essa oportunidade, a aula é excelente. Eu gostaria de saber do senhor se tem algum estudo com relação a transplante. No caso, o senhor citou sobre o transplante de coração.
se há estudos de correlação de sentimentos do doador passado para o receptor, né? No caso que a gente vê muita, realmente, depressão, casos de depressão pós-cirúrgico. Se existem esses estudos, o senhor poderia me orientar em algum, Sim. encaminhar? Eu, particularmente, eu não faço atenção clínica direta desses pacientes, né, porque eu trabalho na universidade, então eu faço toda a parte, digamos, da pesquisa, né. Mas nessa experiência eu co-orientei, né, a dissertação da psicóloga do serviço de transplantes, né, e ela me trouxe, né, essas questões que realmente existem, né, alguns pacientes que às vezes passam após o transplante, né, passam a se comportar de forma diferente, né? Ou eles relatam experiências que até então eles não tinham, né? Então eles vão atribuir isso ou vão se perguntar se isso tem a ver com o doador, né? Então existem aí talvez alguns mitos também sobre isso, né? Existe alguns aspectos fantasiosos, né, em relação a adquirir comportamentos que vêm do doador. E talvez por isso também que do ponto de vista ético em geral né, o receptor do órgão não vai ter contato com informação de quem foi o doador ou quem foi a família, né? Porque parece que há né, a pessoa meio que se persuade dessas ideias muitas vezes. E o que eu sei é que existe literatura que vai tentar estudar cientificamente essas relações, né? Eu não saberia te dar agora a referência, mas se tu quiser me mandar um e-mail, pode falar com a professora Miley, pegar o meu e-mail, me mandar um e-mail, e aí eu posso ver alguma referência, né, de estudos que tenham abordado isso, né? Porque eu sei que a psicóloga Rosemary, que é a psicóloga ali do serviço, ela várias vezes já tem algumas aulas que ela deu aqui na faculdade, ela fala que esse é um ponto que muitos pacientes trazem, né? Mas tem a ver com essas ideias de que, né, que possam trazer lá do outro doador, né, algum comportamento que não era do. Então existe essa experiência. O que não está claro é que existe realmente essa conexão, né, do ponto de vista que geneticamente pudesse passar alguma coisa, né? Eu acho que isso está ligado um pouco por uma fantasia às vezes que a pessoa, né, o que ela imagina e tal, mas aí eu posso te dar, né, se me mandar um e-mail, eu posso buscar uma referência mais específica sobre isso. Eu vou Mas, aceitar sim, professor, com toda gratidão. ótimo. E Então, olha, pega. aproveitando aqui, eu deixei o meu e-mail, eu sei que tem algumas perguntas aqui sobre disponibilidade de slides. A aula foi gravada, Uhum, eu e o professor Eduardo precisamos assinar aí a nossa a autorização de uso de uhum. imagem, mas assim, a gente vai enviar e a aula vai ser disponibilizada. Aproveito para fazer um convite, né, para vocês para estarem com a gente no Congresso Brasileiro de Psicologia Hospitalar, que acontecerá em Maceió em setembro. O professor Eduardo estará lá como convidado. Eu também estarei lá, então acho que vai ser uma oportunidade também para quem quiser aprofundar aí os estudos, tá bom? Professor Eduardo, mais uma vez, obrigada aí por sua aula, por sua disponibilidade e por sua generosidade nessa transmissão para a gente, viu? Eu que agradeço, foi uma satisfação ter estado aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de todos, de todas, tá bom? Espero encontrá-los aí nesses eventos.